Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro Deus Chama, do Ronald C. Prater, publicada pela editora Vida Cristã. A gente já fez 2 vídeos sobre esse livro e a gente vai dar continuidade nos 2 primeiros chamados que o autor Ronald, trata aqui. Esses 2 primeiros chamados do que ele identificou aí no livro de Romanos, que Deus faz para a gente. E aí ele está aqui num estudo bíblico com João, né? Se você não viu, assista aí o outro vídeo meu, que está falando, né, sobre esse estudo bíblico, essa conversa, esse bate-papo que os dois estão tendo. E no finalzinho do vídeo anterior, Ron faz a seguinte pergunta para João: o que o apóstolo quer dizer ao afirmar que todos conhecem a sentença de Deus contra essas coisas? João. Aí João responde: penso que estava se referindo ao conhecimento íntimo de Deus com todos que todos temos. Aí Ron fala de novo: creio que tem razão. Penso que Paulo tem especificadamente em mente o poder dos 2 primeiros chamados para reforçar algo em nossos corações e pensamentos. Em outras palavras, sabemos instintivamente que certos atos são errados. Todos os seres humanos possuem um mecanismo, um breque embutido contra os atos mencionados por Paulo em Romanos capítulo 1. Eles sabem que uma voz mais alta do que a deles dá testemunho das diferenças eternas entre certo e errado. A sentença de Deus é a explicação de Paulo para o testemunho que os 2 primeiros chamados dão à alma do indivíduo. Uma sugestão de que, ao agir mal, ele irá contrariar o desígnio do Criador para a vida. Portanto, a culpa resultante, os sentimentos negativos que experimentamos, são inteiramente apropriados neste caso. É como tentar correr a 100 milhas por hora com o carro engrenado em primeira, quando a nossa máquina interna foi fabricada para fazermos fazer-nos andar mais devagar. Isso faz sentido, João? João fala: faz sim. Estou começando a ver o significado de algo que você mencionou de várias formas. A ideia da nossa consciência ser uma espécie de breque. Aí Ron fala: ótimo. Fico contente porque a analogia está ajudando. Ainda no campo dos automóveis, nossa consciência é também como a marca vermelha do medidor de temperatura da água. Quando chegamos a esse ponto, está na hora de verificar alguma coisa. Aí João fala: é isso mesmo. Aí Ron fala: João, pense num outro aspecto. Quero que note algo nessa leitura que considero um paralelo. 3 vezes no versículo 24, 26 e 28 de Romanos capítulo 1, Paulo diz que Deus os entregou. Este refrão expressa a reação de Deus à política errada de troca da humanidade que já notamos antes. Os homens trocam a sanidade pela insanidade. E Deus responde passivamente, por assim dizer. A, a frase Deus os entregou indica que Deus adotou o que chamamos hoje de política do amor firme. Em outras palavras, quando os seres humanos não têm um comportamento responsável diante de Deus, este diz com efeito: é isso que você quer, que realmente quer. Está bem, vou permitir que experimente diretamente as
repercussões da sua insensatez. Nossa razão e nossa consciência não são apenas estímulos positivos que nos incentivam a buscar a Deus. Elas também funcionam como impedimento e breque que restringe a nossa imprudência. O que Deus pode fazer para a pessoa que decide não obedecer de forma alguma aos avisos e restrições? É claro que, num certo sentido, Deus tem poder e autoridade para executar juízo imediato sobre qualquer pessoa e nação a qualquer tempo. E o Antigo Testamento descreve várias circunstâncias em que ele fez justamente isso na antiguidade, tais como o dilúvio, que destruiu o mundo nos dias de Noé, ou o fogo e enxofre enviado do céu contra Sodoma e Gomorra. Há também outros exemplos. Essas, no entanto, foram claramente exceções. A regra normal de Deus em relação ao pecado é afastar-se e permitir que a sua autodestruição se torne evidente para quem o pratica. Esta é a melhor maneira em que devemos entender algo que lemos antes. João, leia novamente para nós o verso 18. Aí João lê: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Aí Ron fala: Está vendo agora o sentido em que a ira de Deus é revelada do céu? Por enquanto, Deus prefere nos dar uma resposta imediata, dramática ou cataclísmica ao pecado, mas a sua desaprovação dos nossos atos se torna evidente do mesmo modo. Ele permite que nosso nariz seja esfregado na mesma lama que fizemos. O próprio ato de termos de testemunhar esses pecados sempre praticados, entre parênteses, talvez não pessoalmente, mas na sociedade como um todo, fecha parênteses, testifica quanto ao juízo passivo de Deus sobre eles, como aquela antiga cura feita em casa para quem fala palavrões. Lava a boca com sabão. Talvez sejamos levados a desistir dessas coisas quando elas ricochetearem sobre nós de uma outra forma, ou ao vê-las praticadas na sociedade todos os dias. O fato de Deus permitir o mal nesse sentido, é, em si mesmo, uma espécie de tratamento de choque, uma renúncia esperada mediante a rejeição. A fim de colocar tudo isso numa perspectiva melhor, peço a você, João, que leia 2 versículos que nos mostram as 5 coisas que todo ser humano deve a Deus. 2 delas se encontram no versículo 21 e as outras 3 no versículo 25. Quer ler então? Aí João vai ler. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Pare, Ron fala. Você acabou de ler as 2 primeiras. Quais são? João fala, glória e agradecimento? Ron fala, essas são as 2 primeiras. Você mostrou-se muito perceptivo esta noite. Pense nessa primeira coisa que devemos a Deus, glória. Vamos substituí-la por uma palavra mais conhecida, honra. O que é honra? Explique o conceito em si. João fala, quando você honra alguém é porque respeita essa pessoa. Você a considera muito. Ron disse isso mesmo. Você reconhece a posição especial em que o indivíduo se encontra, seja na sua vida ou na sociedade. O melhor tipo de honra é naturalmente aquele em que ela é pessoal e afetuosa, tal como a honra que a maioria de nós dá aos pais.
Penso em meus pais, a quem honro muito. Jamais chamaria meu pai de Ricardo ou minha mãe de Heloísa. Para mim, eles serão sempre pai e mãe. Eles são honrados tanto pessoalmente como impessoalmente pelo papel que desempenham como meus progenitores e educadores em meus anos de formação. Este último tipo que acabei de mencionar, que chamo de honra impessoal, é a mesma que damos a um policial ou a um juiz, alguém a quem não conhecemos pessoalmente, mas que honramos pelo papel que ele ou ela desempenha na sociedade, ou pelo distintivo que usa, ou pela habilidade ou conhecimento que possui. Neste sentido, temos dever, nesse sentido, todos devem honrar a Deus, isso é, reconhecer a prerrogativa que ele tem sobre a vida de todas as criaturas como seu Criador e Juiz. Aí João fala: isso me faz lembrar de algo que você mencionou antes. Você citou uma escritura, algo sobre o temor de Deus ser o começo da sabedoria. Ron diz: sim, você se lembrou. Esse é exatamente o ponto que quero destacar. Reflita agora sobre essa segunda coisa que todos os seres humanos devem a Deus: agradecimento, ou, para usar um termo um pouco mais formal, gratidão. Porque todos devem gratidão a Deus? João responde: porque ele deu vida e saúde a quase todos nós. Ron fala: isso mesmo. Pense objetivamente sobre outras coisas que devemos a Deus. Pelo menos mais duas. João fala: nosso intelecto, nossos corpos, os amigos que temos oportunidade de fazer, o lugar em que nascemos, o que acho que significa nosso país e até a cidade em que nascemos, o emprego e os passaportes, passatempos que apreciamos, nossos cônjuges, nossas famílias. Acho que mais uma porção de coisas quando começamos a pensar no assunto. Aí Ron diz: ninguém pode justificar, portanto, ser um ingrato, um egoísta. Todos devem adotar uma posição essencialmente grata para com Deus, que deveria ser traduzida num otimismo básico em relação à vida. Mas nós dois sabemos que nem todos possuem esse otimismo, gratidão ou alegria. De vez em quando encontramos alguém cuja expressão facial permanente mostra que ele pode sentir o cheiro, mas não consegue saber de onde vem. Por curiosidade, indago sobre este senhor azedo, só para ouvir. Ele diz: oh, esse é o Bartolomeu. Você tem de acostumar-se com ele. Ele é assim mesmo. Por baixo de toda essa rabugice, é na verdade um bom homem. Fico então pensando: que pena, o velho Bartolomeu sabe muito bem que não deveria ser malcriado, malcriado com todo mundo. As pessoas não deveriam ter de cavar fundo para descobrir a bondade dele. Ele deveria fazê-la mais para a superfície. Seu ingrato. Vamos, Bartolomeu, você está insultando a Deus com seu azedume permanente. João diz: que coragem! Você não diria isso diretamente a ele, não é? Ron diz: não, eu disse que penso essas coisas. Não, João, não falaria desse jeito grosseiro com alguém, embora já tenha dito coisas desse tipo a certas pessoas, com uma linguagem mais delicada, é claro. Tudo o que estou tentando fazer é levá-las a refletir sobre a retribuição que tem dado a Deus pela sua bondade. Aí João fala:
Agora entendi, estou satisfeito. Aí Ron diz: meu ponto é simplesmente que todos têm muito a agradecer. Leia agora, João, o versículo 25 e descubra as outras três coisas que todos devemos a Deus. Já vou avisando. A primeira coisa, no versículo 25, não salta aos olhos. Para entender melhor, leia de novo a partir do 24. Aí João vai ler. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aí Ron diz: leia cuidadosamente a primeira parte do versículo 25. Qualquer pista quanto ao que seria a terceira coisa? João lê: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Você disse que está mesmo aqui na primeira parte? João diz. E Ron fala: certo, é essa terceira palavra, verdade. Verdade é a terceira coisa que devemos a Deus. Mas verdade em que sentido? Olhe para o contexto. Este verso está bem ao meio de um trecho sobre trocas erradas que mencionei antes. Neste caso especial, a troca errada em questão é a verdade pela mentira. Verdade, nesse sentido, creio eu, tem a ver com moralidade. A moralidade básica que devemos a Deus, a justiça que sentimos que deve caracterizar nossa ação, nossa reação às coisas. Toda pessoa deve a Deus pureza, moralidade básica, comportamento adequado, vida reta. Há várias maneiras de dizer isso. Vou explicar com uma analogia. Você tem um computador, não tem? João diz: sim, tem. De que tipo? É um PC. E Ron fala: para os nossos propósitos, vamos supor que o computador é um da marca IBM. Quando. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Minha garganta secou. Da marca IBM. Quando você comprou o computador, entrou num acordo com o fabricante. Sendo assim, o que a IBM deve a você? O comprador do seu produto. Pense nisso também em escala mais ampla. Quando a IBM oferece seus produtos ao público, que obrigação essa empresa assume? Aí João fala: ela garante que os seus computadores vão funcionar, que o consumidor está comprando um produto garantido. É isso mesmo, diz Ron. A IBM garante a qualidade do seu produto. De fato, essa garantia é por escrito. Uma compra cara, como um computador, sempre é acompanhado de uma garantia, pelo menos se for um produto novo. Nesta garantia específica, a IBM promete mão de obra e serviços confiáveis. Se esta garantia não for incluída, você não comprou o computador. Agora, qual é a obrigação que você, como consumidor, tem para com a IBM? Comprar um computador cria uma obrigação de duas vias. Qual a sua parte? Aí João fala: minha parte é usar o computador para os fins a que ele é destinado. Ron fala: certo. Se, por exemplo, você ficasse com raiva do computador e quebrasse a tela do monitor com um martelo, continuaria tendo o direito de exigir peça de substituição ou assistência técnica de acordo com o seu contrato de serviço? João fala: claro que não. Aí Ron fala: certo. O, o seu acesso de raiva fez com que perdesse toda a assistência técnica da IBM, não é? O mesmo acontece se você não usasse a voltagem
para a operação do computador, ou houvesse qualquer outra violação do manual. Vamos ver se esse tipo de raciocínio também se aplica ao reino espiritual. Deus, num certo sentido, está em relação conosco, como a IBM com o público. Ao criar o ser humano, Deus garante a felicidade básica dessa criatura, desde que ele obedeça certas regras fundamentais. Mais uma vez, Deus não nos pede o impossível, mas simplesmente coisas como dependência dele, relações heterossexuais monógamas, gratidão para com os benfeitores, justiça e bondade nos relacionamentos pessoais, etc. Esses são simplesmente alguns dos conceitos básicos que mencionei antes, os imperativos morais e universais codificados em nossas personalidades. Em outras palavras, Deus irá garantir a felicidade básica de qualquer criatura se essas condições forem cumpridas. O que acontece, porém, quando violamos essas condições? Aí João responde: não podemos pedir a Deus que nos faça felizes quando desobedecemos. Nesse sentido, anulamos o contrato de serviço, a garantia. Rondes tem razão. Nesse caso, tudo fica perdido. Deus não nos deve mais nada. O surpreendente é que milhões de pessoas ainda acusam Deus por não lhes dar felicidade, mesmo quando desobedece às regras básicas. Não iremos encontrar felicidade na maioria dos lugares em que a buscamos. Na verdade, não damos a Deus a oportunidade de mostrar o que a verdadeira felicidade poderia ser. A IBM provavelmente sabe como os seus produtos funcionam melhor. Deus também sabe como nós humanos funcionamos melhor. É por isso que digo que devemos a Deus viver retamente. Voltando ao versículo 24 e 25, não podemos esperar que os seres humanos encontrem felicidade nas concupiscências de seu próprio coração. Abre parênteses, nos desejos pecaminosos que os inclinam à impureza sexual, fecha parênteses, na desonra de seus corpos entre si, na substituição da vontade de Deus por uma mentira e no adorar e servir a criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Isso nunca vai acontecer. Não podemos exigir impossibilidades de Deus. Acho que não preciso continuar. Você já entendeu, não é? Entendi, disse João. Aí Ron fala: muito bem. Na segunda metade do verso 25, você vai encontrar a quarta e a quinta coisas que devemos a Deus. Leia então o versículo, por favor. João vai ler. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Você falou sobre o quarto e quinto itens. Deixe-me ver, acho que são adoração e serviço. Ron fala certo outra vez. Observe a palavra adorado, o que ela significa e como difere da primeira palavra que notamos, honra. João fala: adoração é quando você realmente se curva e, acho eu, adora alguém. Adoração é o respeito mais profundo que podemos ter por alguém. Acho que não estou me expressando bem. Adoração é quase. Não sei. Não sei se posso explicar, mas sei o que é adorar. Ron fala: pelo contrário, você está indo muito bem. Qual é mais intensa, a adoração ou a honra? João fala: intensa? Que, que palavra singular neste caso? Não pensei
no assunto em termos de comparação, não sei. Intensa, acho que me pegou. Ron fala: vamos ver se posso ajudar. De que forma a adoração difere da honra? Vou fazer outra analogia. O povo do Brasil provavelmente honra o Pelé, certo? João fala: claro que sim. Ron diz: e por que fazem isso? João fala: porque ele liderou a seleção em 3 campeonatos mundiais e foi, e ainda é, considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Ron diz: tem razão. Não esqueça, ele é também responsável pelo menos por 3 feriados nacionais, celebrado com chuvas de papel. João fala: não podemos esquecer isso também. Ron fala: vejamos agora o ponto de comparação. O Brasil honra, sem dúvida, o Pelé. Mas será que o Brasil adora Pelé? João diz: algumas pessoas provavelmente adoram. Ron diz: estou certo de que alguns fanáticos praticante, praticamente adoram Pelé. Mas quero explicar minha ideia. Em qualquer dia, poderia ser um domingo, seria possível encontrar em algum lugar do Brasil prédios, templos, santuários, monumentos, nos quais ou ao redor dos quais veríamos brasileiro cantando o hino a Pelé, lendo trecho das suas memórias, passando uma bandeja de coleta para receber donativos e serem dados a instituições de caridades que ele patrocina e oferecendo orações ao próprio Pelé, pedindo sua orientação nas decisões, seu perdão pelos pecados e seu poder na sua vida? Não estou querendo ser ridículo ou irreverente com esta analogia. Minha intenção é destacar bem o seu ponto. Você acha que isso acontece no Brasil todas as semanas? Pode visualizar uma cena dessa? João diz: claro que não, as pessoas não vão fazer isso. Ron diz: tem razão, não vão. Obrigado por compreender o propósito dessa ilustração. Você está agora preparado para responder à minha pergunta original. Qual das duas coisas, honra ou adoração, é mais intensa? Aí João diz: seguindo a sua analogia, tem de ser a adoração. Ron diz: é isso, a adoração supera a honra. Na adoração, damos tudo para o objeto de nossa atenção. Quando Paulo diz que os seres humanos devem adoração a Deus, ele está afirmando que honra a Deus não basta. Podemos fazer isso em qualquer lugar e sempre pescando no lago, assando um bolo, passeando. Todavia, não adoramos sempre a Deus, pelo menos no sentido de fazer em qualquer dia e qualquer lugar o que fazemos apenas num lugar e dia específico, como o domingo. Na adoração do domingo, deixamos de fazer o que geralmente fazemos, nos aquietamos e enfocamos nossa mente, coração e energia num período específico com Deus. Realizamos certas cerimônias prescritas por Ele e não por nós. Essas cerimônias centralizam nosso ser, o próprio eu que voa em várias direções durante os outros 6 dias. Podemos dizer que a adoração é para a honra o que um raio laser é para a lâmpada convencional. Podemos e devemos honrar a Deus a todo tempo. Neste sentido, a honra é uma luz mais difusa do que a adoração. Mas, pelo menos uma vez por semana, devemos esquecer-nos de tudo mais por um período de tempo definido e concentrar nossa atenção estritamente em Deus, dirigir para Ele o raio, concentrando
de nossa devoção e entrega e oferecer a Ele um coração cheio de afeto absoluto e completa disponibilidade. Agora, João, quantos de nós fazem isso todos os domingos? João diz: é bem provável que poucos. Ron diz: boa resposta. Quando lhe perguntei na semana passada que igreja frequentava, você respondeu que não ia a nenhuma já há algum tempo. Você deve então a Deus uma retribuição melhor na adoração do que ele tem dado, não é? É verdade, disse João. E Ron fala: e agora, qual a quinta coisa que devemos a Deus? Examine novamente o versículo 25. João diz: tem de ser serviço. Acertou, diz Ron. E como servirmos a Deus? João diz: fazendo o que ele pede. Ron diz: tem de ser isso. Como Criador de tudo o que existe, Deus não pode ser enriquecido por qualquer coisa material que possamos dar a Ele. Há, porém, algo que podemos dar a Deus e que Ele não tem. Qual seria essa coisa, essa única coisa? João diz: amor? Nós mesmos? Ron diz: parece simples, não é? Mas você está certo. Tem de ser isso. A dádiva de nós mesmos a Deus deve ser a única coisa que ele não tem, mas deseja e deseja muito. Como servirmos então a Deus? De acordo com o que você disse, fazendo o que ele pede. Isso pode envolver atos específicos de adoração que Jesus ou seus apóstolos nos ordenaram, tais como participar da ceia do Senhor, cantar hinos de louvor ou enviar missionários para outras partes do país ou até do mundo. Podemos, igualmente, servir a Deus ajudando nossos semelhantes de maneira comum, trivial, separadamente dos atos especificamente religiosos aos domingos. Cada ser humano foi criado à imagem de Deus e pode, então, servir a Ele através do serviço às criaturas feitas à sua imagem. Alguém pode servir-me pessoalmente fazendo coisas boas para meus dois filhos, por exemplo. Fazer bem a eles é o mesmo que fazer bem a mim. Em retrospecto, então, quais são as 5 coisas que todo homem deve a Deus? Releia os versículos 21 e 25 se quiser. João diz: honra, gratidão, verdade ou pureza ou moralidade básica, adoração e serviço. Ron diz: é isso. Agora, João, vou perguntar-lhe algo de grande importância. Não posso deixar de fazer isso. Que tipo de retribuição você tem dado a Deus nessas 5 coisas? João diz: nada boa. Devo muito a ele nessas áreas. Aí Ron diz: se Deus fosse dar uma nota, aprovado ou reprovado, neste exame, qual seria? João diz: provavelmente reprovado. Ron diz: João, não vou discordar de você. Seria provavelmente como disse. Mas não me olhe como se eu fosse inseto ou impecável nessa área. Embora seja cristão há muitos anos, quando examino esse aspecto, vejo também as minhas falhas. Todos somos devedores de Deus nesse sentido, mas é tudo uma questão de prioridades. Não damos a Deus essas 5 coisas porque não damos a Ele uma coisa central: nosso coração, nossa vida. Quando lhe dermos isso, tudo o mais irá enquadrar-se. Outra maneira de dizer isso, resumindo tudo o que discutimos esta noite, é que você é um pecador, João. Eu também sou pecador. Ambos somos pecadores. Mais tarde, leremos uma passagem
que diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você é um pecador, João. Qualquer coisa positiva que aconteça daqui por diante, qualquer direção boa e decisão que a sua vida possa tomar a partir destes estudos, depende de tal reconhecimento. João diz: entendi, vejo isso agora, sou pecador. Ron diz: é mesmo, João. Essas duas palavras, sou pecador, são absolutamente essenciais. É preciso honestidade para admitir que é pecador, mas por causa dessa admissão você pode reconstruir a sua vida. O que estudamos hoje foi um apóstolo inspirado fazendo a humanidade passar por um raio-x divino. O problema é sério, diz Paulo. Esta é a natureza exata da nossa doença e temos de admitir que estamos doentes antes de aceitarmos a cura. Colocando então tudo em perspectiva, os dois primeiros chamados, criação e consciência. Nós chamamos, nos chamam para Deus. No geral, ignoramos esses dois primeiros chamados, mas Deus não deixou as coisas nesse ponto. Em sua misericórdia, ele fez um terceiro chamado e vamos examiná-lo no próximo encontro. Até lá, João, reflita sobre a sua própria vida e pense na retribuição que deu a Deus. Você tem alguma pergunta a fazer antes de terminarmos? João diz: não consigo pensar em nada no momento. Foi muito útil, Ron. Ron diz: alegro-me em ouvir isso. Nós nos veremos na próxima sexta-feira. Está bem? Você está gostando da leitura desse livro? Deus chama? Muito bom, né? Depois a gente vai ter o terceiro chamado de Deus. Moralidade moralista e judeus igualmente culpados. A gente vai ver, tá bem? Se você está gostando desse livro, deixa um like aí, compartilha com mais pessoas para que mais pessoas aprendam os chamados de Deus para nossas vidas, tá bem? Se você ficou com alguma dúvida sobre o que a gente leu aqui, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você e estudar esse livro com você também, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Se você é novo aqui, se inscreva aí no canal, aciona o sininho aí para você receber a notificação das próximas leituras e fiquem com Deus e até a próxima leitura. Amém?